Esse livro foi escrito pelo Pinheiro Neto assim que ele voltou da Inglaterra em 1942, 43. Ele escreveu esse livro a pedido do Assis Chateaubriand e a ideia era que contasse um pouco da história dele. Ele escreveu, leu, não achou bom o suficiente e achou que não ia publicar. Em 1990 ele deu uma cópia para cada filho e falou, que legal, vamos publicar. E ele falou, não vamos publicar, esse livro não tem nada de interessante. Depois que ele morreu, ele não podia mais dizer não, então montamos o Instituto Cultural José Martins Pinheiro Neto e eu vou publicar. Agora ele não pode dizer não. Então essa é a história do livro. Quer dizer, o livro foi publicado, aí nós seguimos exatamente o que ele escreveu, não mudamos uma letra. O português, nem ortografia, um português antigo, porque a ideia era preservar, era trazer 1940 para hoje. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own. Essa história começou em setembro de 1939, quando José Martins Pinheiro Neto preparava-se para ir para a Inglaterra, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Mesmo diante dos riscos e preocupação de seus pais, que lhes proibiram de ir, José Martins Pinheiro Neto não desistiu e partiu para aquela que seria uma das grandes aventuras de sua vida. Dr. Pinheiro decidiu, então, elaborar um livro contando toda a sua experiência da viagem para a Inglaterra. No entanto, essa ideia não foi levada adiante em vida. Ele simplesmente julgou que não seria alguma coisa que valesse a pena. Após seu falecimento, em 2005, com 88 anos,
sua família criou o Instituto Cultural José Martins Pinheiro Neto, uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é homenagear esse ilustre advogado. Na obra que estamos lançando hoje, Crônicas da Guerra, foram compilados vários textos contendo a experiência do advogado na Inglaterra, na BBC em Londres, bem como seus relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, transmitidos pela rádio em português para o Brasil e para todo o mundo. Os textos apresentados nesses livros são originais, ou seja, estão mantidos de forma manuscrita e redigidos pelo próprio autor. Os relatos foram mantidos intactos, inclusive com a ortografia da época, para que o texto não fosse desvirtuado por alterações, bem como para proporcionar ao leitor um regresso àqueles dias de guerra. Boa noite a todos, amigos do Pinheiro. De fato, é com muito gosto que eu estou aqui para falar alguma coisa sobre o Pinheiro. Nosso primeiro encontro foi em 1956, quando eu entrei no escritório como solicitador acadêmico. Eram então 3 advogados, José Martins Pinheiro Neto, Décio Frugoli e Irion Jacobowitz. Os 3 já não estão mais aqui. E eu era o 4º, e foi com muito gosto que trabalhei lá, até que fui para a Alemanha, terminei os meus estudos na Faculdade de Direito, fui terminar os estudos, aperfeiçoar os estudos na Alemanha. De lá ele me convidou novamente para voltar. Naquela ocasião o escritório não era mais na Barão de Tapetininga, o endereço telegráfico não era mais Pimbuco, Pinheiro e Bocarit, mas era uma associação com Schnitzlein, Hans Schnitzlein. Havia uma grande colônia alemã naquela altura, os investimentos da Volkswagen, e o Pinheiro, percebendo isso, já tinha se aparelhado também para atender esse grupo de novos investidores. Depois a vida me levou para outros caminhos. Ao sair do Banco Central da presidência em 87, pensei e conversei longamente com o Pinheiro em voltar novamente ao escritório. Não, isso não foi o caso, porque apareceu um sócio austríaco e então continuei na carreira bancária. Mas, enfim, é um longo tempo de convivência que eu tive com o Pinheiro. Mas vamos deixar de falar da minha convivência com o Pinheiro e vamos olhar um pouquinho para o que ele nos conta no livro. Em 1º de janeiro de 1940, com 22 anos e 1 de formado, Pinheiro embarca para a Inglaterra para trabalhar na BBC em Londres contra a vontade da família e sem dizer nada a ninguém, apenas deixou cartas. E agora eu cito, aspas, como é que a gente entende isso? Aspas, será que ela, Cecília, que era a namorada dele, que ele deixou aqui também com cartas, e que depois veio a ser a mulher e mãe dos filhos dele, será que ela, Cecília, compreenderá essa necessidade súbita de maior liberdade, de sede de aventuras, de curiosidade invencível que se apodera da gente e à qual é inútil tentar resistir? Essa eu acho que é a chave do ímpeto de aventureiro dele. Fez um diário de bordo e escreveu as suas impressões do primeiro ano em Londres. Na véspera de embarcar, passou o Réveillon no palácio. Seu tio Demar de Barros era interventor e no Automóvel Clube. Na manhã seguinte, embarcou em um navio pintado de escuros, inclusive as escotilhas e janelas. O navio era de passageiros, mas só tinha 5 companheiros, oficiais da Marinha Mercante Inglesa, que tinham estado presos no Graf Spee e voltavam para a Inglaterra. O Graf Spee é aquele navio alemão que foi fundado lá no Uruguai. Seu inglês ainda não era o inglês perfeito que conhecemos, mas ele nos conta que entendia quase tudo que os outros falavam. E vai desfiando observações como, aspas, e se o navio afundar, sou o único da família. Já dizem que tem um gênio terrível. Após 19 dias, chega à Inglaterra, tendo perdido quase todo o dinheiro jogando bidu com os ingleses, e ter feito vigia de guarda sob um frio terrível para avisar de possíveis submarinos ou minas. Enfim, pediram a ele para fazer turnos disso. Em Londres, conta as belezas de Londres e da sua vida noturna, agitadíssimo nos meses que antecederam o avanço alemão sobre a Bélgica, Holanda e França.
era a época da drôle de guerre, entre 70, que a guerra foi declarada, e março, que começou o avanço alemão. Depois comenta Chamberlain em Munique, e em detalhe a vida sob os bombardeios, a belíssima organização e esforço inglês em situação tão adversa, a criação da Guarda Nacional para a defesa da ilha. Tudo isso com o aprendizado dele de como lidar com o microfone, com que entonação falar e o que nele falar. Acredito que vocês todos gostarão muito de rever o Pinheiro em plena forma e verve. Boa noite. Eu acho que o Fernão já fez a homenagem devida, lendo aí um trecho significativo e que eu acho que nos dá uma ideia, nos dá um sabor do que é esse livro. E, Fernão, com isso você nos convidou a ler com maior atenção ainda e com muito mais rapidez o livro. Eu não vou, portanto, entrar, porque eu acho que a mensagem do Fernão já esgotou esse assunto, que é a obra e é a personalidade e o sabor da prosa do Dr. Pinheiro Neto. Eu gostaria de dizer no início apenas que, evidentemente, que se ele fosse um cidadão inglês, nós não estaríamos nos referindo aqui ao Dr. Pinheiro Neto ou ao advogado Pinheiro Neto, nós estaríamos aqui nos referindo ao Sir José, ou quem sabe até ao Sir Zé, porque é a maneira inglesa de tratar os que são agraciados com esse título. Mas eu me encontrei com ele um pouquinho depois do Fernão, e foi exatamente no período onde o Brasil estava renegociando a sua dívida externa, e por razões de ordem profissional nós começamos a trabalhar junto em alguns aspectos jurídicos e econômicos da renegociação brasileira, e foi a minha primeira experiência com ele, uma experiência importante, que já me deixou muito impressionado. Evidentemente, naquela altura, ele já é um profissional consagrado, e que me impressionou muito o profissionalismo, a seriedade, a inteligência aguda e, principalmente, a capacidade de trabalhar. Quer dizer, ele, de fato, não tinha medo de levar trabalho para casa e voltar com o trabalho desenvolvido e feito. Realmente, para mim, funcionou naquela época como um exemplo. Tinha alguns aspectos que eu não sei se eram completamente acurados, suponho que sim, porque todo mundo dizia isso, que ele chegava, de fato, no escritório às 5 horas da manhã, Fernando, e que, de fato, explicava muito também do dever de casa bem feito. Mas, de qualquer maneira, numa fase seguinte, já trabalhamos junto num outro tipo de projeto, que foi a nossa paixão comum pela, não só tradição, história, tradição arquitetônica, psíquica, inclusive, cultural da cidade de São Paulo, quando nós começamos a trabalhar junto na recuperação do centro de São Paulo e, finalmente, na criação da sociedade Viva o Centro de São Paulo. Ele realmente foi fundamental nesse projeto, porque ele acreditava e se comprometeu com isso de todas as formas possíveis e imaginárias, que eu acho que é exatamente aquilo que configurava o seu outro lado, que é o outro lado de homem público, aquele verdadeiro homem público, aquele que se interessa pela comunidade, aquele que se interessa, de fato, pelos assuntos comunitários. Portanto, de novo, foi uma experiência importante para mim também, e que eu acho que, como a maioria dos senhores e senhoras aqui, é algo que marcou muito a minha vida e que, de fato, me ajudou a acreditar um pouco mais de que o Brasil tem futuro, sim, de que tem homens e mulheres de bem nesse país que acreditam, estão dispostos a se sacrificar e, principalmente, que acreditam na defesa do interesse geral versus o interesse específico. Isso é muito importante para o nosso país, particularmente nos dias de hoje. Portanto, meus parabéns a todos vocês por estar aqui, parabéns pelos que tiveram a iniciativa, e eu gostaria de, mais uma vez, me congratular com todos, e principalmente com o Sr. Zé. Bom, preliminarmente, eu queria agradecer ao Fernão e ao Henrique por estarem aqui, por virem aqui prestigiar meu pai, que hoje estaria completando 90 anos. Lógico, eu quero agradecer a todos vocês também por estarem aqui
porque vocês também vieram aqui. Então, o meu muito obrigado. Logo depois que meu pai faleceu, nós da família decidimos criar o Instituto Cultural José Martins Pinheiro Neto. Eu sou o irmão mais velho de 3, eu tenho um irmão um pouco mais moço e tenho uma irmã temporona, e então fizemos... Eu não entendi a risada, desculpa, eu estou falando sério. Tenho uma irmã temporona, e então fizemos o Instituto. Meu pai deixou muitos escritos da época em que era correspondente de guerra da BBC. Eu tenho aproximadamente 10 ou 15 volumes escritos diariamente por ele, das suas crônicas que eram lidas no rádio. E é isso aqui que nós estamos estudando, ver o que fazer. Até o final do ano, o Instituto deverá publicar uma biografia do Pinheiro, porque já existe uma, mas mal contada. Lógico, foi contada por alguém da Leimar, então agora nós vamos contar por alguém da Quimar. E junto com a São Paulo, estamos trabalhando nisso e, se Deus quiser, até o final do ano estará pronto. Mas eu queria falar um pouco do homem, do Zé Pinheiro. Ninguém chamava ele de Zé Pinheiro, com raríssimas exceções. Ele era o Pinheiro, era o doutor Pinheiro, era o doutor Pinheiro Neto. Rosa? E com raríssimas exceções, o Zé Pinheiro. Ele também não gostava muito, ele não era muito de brincadeira. Adorava brincar com os outros, mas brincar com ele era uma coisa mais delicada, né? Ele era um fulano extremamente gozador, alegre. Eu estou falando da mesma pessoa, tá? Estou falando do Zé Pinheiro Neto. Mas era uma pessoa extremamente alegre, gozador. Só para dar uma ideia para vocês, poucos dias antes de morrer, ele estava no hospital, estávamos todos lá no quarto, e entrou a médica, aquele silêncio geral, né? A médica entrou, olhou... E aí, doutor Pinheiro, tudo bem? Ela foi lá, olhou aqueles reloginhos. Não, aqui o reloginho, está tudo em ordem, está tudo bem. Tem alguma coisa incomodando o senhor? Você... é um cara que manteve o humor até o fim. Mas era um cara persistente. Ele era desonesto até os ossos, não é isso? E de uma integridade absurda. E eu acho que, na verdade, isso aqui foi culpa da Inglaterra, foi culpa do que ele viu lá, da tenacidade do povo inglês, enfrentando a guerra, enfrentando os alemães, vendo a sua cidade destruída, o seu país destruído, e eles enfrentando e pedindo aumento de impostos. Olha, nós aqui estamos chiando por causa de impostos. O povo inglês pedindo, queria mais imposto, que era para poder comprar mais equipamentos e poder enfrentar os nazistas. O Pinheiro era um homem que vivia 20 anos na frente do seu tempo. Ele ia para o exterior, ele visitava os escritórios da advocacia lá, trazia todas as boas ideias, tropicalizava-as e aplicava no escritório. Quer dizer, ele fez do Pinheiro Neto, que começou ele, uma secretária e um office boy, quer dizer, seja, um advogado. Quando o Fernão foi para lá, ficaram 4, e hoje 300 e poucos advogados. Quer dizer, o maior escritório da América Latina. Mas o Pinheiro não queria fazer um escritório grande. Isso, às vezes, é confundido. Ele queria fazer o melhor escritório. E para isso que ele trabalhou, para ser o melhor. E, eu diria, conseguiu. Ele fez o melhor escritório e o maior virou consequência do melhor, porque era muito procurado. Alguns acham que o Pinheiro era difícil. Não era. Ele era um homem extremamente inteligente, extremamente rápido. Então, acompanhá-lo era difícil. Isso irritava a ele e ao interlocutor, óbvio. Mas ele era muito rápido e muito inteligente. E talvez por isso fosse incompreendido.
Mas, se bem que os sócios dele também acham ele difícil. Tanto que escreveram na porta do prédio: é difícil J.M. Pinheiro Neto. Está lá na porta. Eu passo lá e vejo. Mas era um homem gozador, hein? Apesar de tudo, ele era um cara gozador. Porque, veja, ele veio falecer com 88 anos. O 8 é o sinal do infinito em pé. Então, na verdade, se deitarmos o 88, nós temos um duplo infinito. Ou seja, nós vamos ter que aguentar ele muito tempo. E vai ver que era isso que ele queria. Esse era o sinal que ele estava nos trazendo. O Pinheiro era um cara, um sedutor, um brincalhão. De vez em quando era uma fera. E brigava mesmo, ele gostava de brigar. E às vezes ele via que ele passava da conta, ao brigar com os advogados, ele passava da conta. Mas ele, né, não podia dar o braço a torcer. Ele ficava firme, brigava. No dia seguinte, ele ia falar com esse advogado e dava uma caneta, dava um lenço, se fosse uma mulher, dava uma gravata. Quer dizer, ele ia lá cativar e dizer: ó, estou pedindo desculpa. Ele não, desculpa ele nunca pediu, mas todo mundo entendia que era exatamente isso que ele ia fazer. Resultado de tudo isso foi a criação do Instituto Cultural José Martins Pinheiro Neto, porque vamos preservar a memória desse fulano, que foi um grande brasileiro. Ele insistia em pagar imposto. Eu não quero, não pagar imposto dá muito trabalho. Vamos pagar. Ele pagava imposto porque era preguiçoso. E era isso que ele queria. Ele não queria discutir, ele queria fazer tudo certinho, tudo direitinho. O escritório dele é isso até hoje. Quer dizer, a educação que eu tive, não era essa, mas a educação que eu tive foi muito boa, e exatamente por causa disso. Meu irmão mais moço já teve uma vida mais fácil, né, porque... Né, e a minha irmã temporona, então, essa aqui, então, nem se fale. Mas criamos o Instituto, a ideia é preservar o legado que o Pinheiro nos deixou, transmitir a vocês tudo isso e difundir cultura.